Olá, boa noite. Boa noite. Bem-vindo à segunda aula do nosso curso Agora ou Nunca. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Vou fixar aqui o nome da nossa aula. Olá, boa noite, Denise. Tudo bem? Estou colocando o nome aqui da nossa aula. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Camila. Estou aqui. Vou só fixar o nome da nossa aula. Boa noite, gente. Como vocês estão, hein? Pedindo. Vocês não têm noção da aula de hoje. Não tem noção. Vou pôr aqui no foguetinho. Fixar. Tudo bom, Miriam, sua linda? Deixa eu só fixar o comentário, gente. Para quem entrar vai saber o que é que a gente tá falando aqui. Boa noite, Vanessa. Deixa eu ver, Rodrigo. Tudo bom? Patrícia, sua linda. A aula de hoje está... Gente, eu tô falando fora do fone. Vocês estão me ouvindo? Que maluca. Peraí, deixa eu pegar meu fone aqui. A Miriam é uma pessoa maravilhosa, gente. Tava aqui essa semana. Aí, eu tava terminando de fazer... Vocês estão me ouvindo bem mesmo sem fone? Fala a verdade. A Miriam é uma maravilhosa. Eu tava aqui e faltava não sei quantos minutos para dar uma entrevista na rádio e minha unha tinha acabado de pintar. Ela me ajudou a colocar o fone no meu ouvido. Não, um anjo. Ouvindo bem. Bom, eu vou começando, porque hoje é sexta, vocês já conhecem o meu ritmo um pouco acelerado. Vocês querem mandar Fernando, amigo, querido, palestrante maravilhoso, sensacional, Fernando. Depois vocês vão lá conhecer o conteúdo dele. Ele fala com mulheres, para mulheres e sobre mulheres. É um palestrante sensacional, sensível, maravilhoso. A gente tem um livro junto, né, Fê? Então vamos lá. Quem não tá no grupo ainda do WhatsApp, depois entra lá, porque ontem, por exemplo, eu passei um mapa mental da aula de ontem, passei um resuminho em áudio para quem perdeu alguma coisa. E a aula de hoje está de um conteúdo que vocês não têm noção. Tô até cruzando minha perna aqui de meditador para a gente começar o nosso conteúdo. Ontem a gente fez algumas identificações, porque, por exemplo, fala aqui para mim de que cidade vocês estão falando, que a gente vai fazer um exercício agora. De que cidade vocês estão falando? Fala aqui, de que cidade vocês estão falando? Eu estou em... Não vou contar onde eu tô, porque eu quero que vocês me contem primeiro, pra gente poder fazer já uma brincadeira, um exercício aqui rapidinho. Ontem a gente falou bastante sobre autoconsciência, sobre metacognição, sobre coisas que dificilmente você deve ter escutado em outros lugares. Conta pra mim, gente. Onde vocês estão? E aí o que acontece é assim, ontem a gente identificou sua maravilhosa, Belo Horizonte, pronto. Vanessa está em Belo Horizonte, Juliana está em Mococa. Já pega esse aviãozinho aqui embaixo, ó. Agora que vai começar, a Cami está em São Paulo, exato, nosso livro, Gestão das Emoções no Ambiente Corporativo, o Rodrigo está em São Paulo. Pega esse aviãozinho aqui enquanto a gente vai começando a aula e já manda para alguém que você acha que está precisando nesse momento. 2 pessoas que você se importa de verdade e que você sabe que vai aproveitar esse conteúdo. Bom, vou pegar aqui. Rodrigo está em São Paulo, também estou em São Paulo, Camila está em São Paulo, uma galera em São Paulo, então vou pegar aqui a Vanessa que está em Belo Horizonte, combinado? Aí eu vou falar para a Vanessa assim, Vanessa, a minha mãe quer ir para Belo Horizonte, como que ela faz? A Vanessa vai falar para mim, depende, né? Depende onde ela está. Para eu saber como ela faz para chegar, eu preciso saber onde ela está. Porque se ela está, por exemplo, em Sete Lagoas, que é Minas Gerais também, ela vai de ônibus, ela vai de carro. Se ela está na Bahia, ela vai de avião, ela vai de carro. Se ela está no outro continente... Então,
Depende de onde você está. A nossa aula de ontem foi exatamente isso, identificar onde a gente está. Onde a gente está. E o outro exercício que a gente fez no final da aula foi listar rapidamente. Oi, Márcia. Então a gente identificou onde a gente está. O ponto de partida. E aí a gente também colocou, eu quero saber se vocês já escolheram, a prioridade. Qual que é a prioridade número 1 que você vai trabalhar nesse curso? Que você vai trabalhar para subir, para ascender através desse curso? Ah, por exemplo, é o meu negócio. Eu quero prosperar definitivamente. Acabou. Quero ter resultado no meu negócio. Então, você já sabe onde você está a partir da aula de ontem e você já sabe onde você quer chegar. Onde você quer chegar? Aquela sua prioridade número 1 é onde você quer chegar. E hoje eu vou te mostrar muito desse meio do caminho, porque muitas vezes a gente sabe o que a gente precisa melhorar, mas falta o como, faltam as ferramentas. Tudo bom, Márcia querida? Vambora? Vocês estão prontos? Oi, Márcia. Outra Márcia chegando para nossa aula. Estamos começando a aula agora. E aí, a partir do momento que vocês escolheram, então, a prioridade número 1 desse momento que vocês querem mudar, vocês deram uma informação para o cérebro de vocês. Quem aqui me conhece já sabe que eu vou falar desse jeito, que eu vou falar que parte do cérebro que está pegando, sabe por quê? Tudo está conectado. Não adianta eu falar para você, por exemplo, e eu vou explicar o porquê aqui, faça uma mentalização ou faça uma afirmação. Por que será que não funciona para um monte de gente? Será que ela é seletiva, só funciona para um e não funciona para o outro? Será que a mentalização só funciona para as pessoas X ou para as pessoas Y? Ou será que tem umas pecinhas aí que estão faltando? E é por isso que eu vou falar isso aqui. Vocês já decidiram qual é a prioridade, certo? Então tem essa prioridade agora na tua mente. A é prosperar. A é ter saúde. A é ter disposição. A é me organizar. A sua prioridade número 1 que você escolheu ontem, na aula de ontem. E se você não escolheu ontem, já escolhe agora. Fala, não, eu cheguei no curso hoje, então escolhe agora qual é a coisa mais importante na sua vida nesse momento que você quer que melhore. Então você escolheu isso. A partir do momento que você escolhe isso, o teu cérebro, ele tem uma coisa que chama sistema ativador reticular ascendente. É um palavrão bem grandão. Sistema ativador reticular, que o pessoal fala. É uma rede, é um sistema de funcionamento que pega essa informação que o Fernando falou e falou assim, não, meu objetivo é esse. Vamos supor, meu objetivo é comprar um carro, tá? Um exemplo, tá, gente? Vocês que têm que pensar. Se não pensou ainda, esse é o momento. Na hora que você pega e decide isso, porque isso é muito importante para sua vida agora, ou é muito importante para sua vida agora ter saúde física, na hora que você decidiu isso, o teu cérebro pegou essa informação, ele vai pegar essa informação e colocar como prioridade. Já aconteceu com alguém aqui de, por exemplo, você comprar um carro, mudar o cabelo, mudar o estilo do cabelo, comprar uma roupa nova e encontrar alguém na rua ou várias pessoas no trânsito, ou às vezes você nem fez ainda a coisa, mas você já tá pensando muito nela, sabe? Você tá pensando, eu quero aquele carro assim, ou eu quero muito fazer o curso tal, eu quero fazer psicologia, ou eu quero... Aí você começa a ver várias pessoas, você começa a ir pra academia, aí você começa a achar que todo mundo é fitness, você começa a ver gente fitness em todo lugar, você começa a ver as coisas, você fala, não, todo mundo comprou o mesmo carro que eu, só porque eu decidi comprar, todo mundo resolveu comprar também? Ou não acredito, só porque agora eu cortei o cabelo desse jeito, virou modinha, todo mundo tá fazendo igual. Olá, boa noite. Na verdade, você ativou uma coisa no teu cérebro que se chama sistema ativador reticular. Ele pega uma informação que é muito importante para você e fala, isso aqui é prioridade máxima para Márcia. Eu preciso enxergar mais disso. Eu preciso saber mais desse assunto. Eu preciso perceber mais isso na vida. Então eu vou começar a observar. Então essas coisas sempre tiveram lá. Aquelas pessoas que tinham cabelo igual ao seu já tinham cabelo igual ao seu. Aquelas pessoas que compraram o carro que você queria comprar, elas já tinham comprado o carro. Elas não compraram para te perseguir. Elas não compraram falando, não, já que o Fernando decidiu comprar esse carro, eu também vou comprar. Foi o teu cérebro que entendeu que isso é importante para você e começou a filtrar as informações. E daí, Débora, que enquanto a gente não traz para ele uma prioridade,
Ele não tem em prol do que trabalhar, então ele vai escolher com base no que você está vivendo. E às vezes ele coloca como prioridade uma coisa que você não quer. Como assim? Como que ele vai fazer isso? Como que meu cérebro vai se movimentar contra mim? Quando a gente não sabe quando ele funciona, ele possivelmente vai estar contra várias coisas, como por exemplo na procrastinação, que é uma coisa que eu vou ensinar para vocês. Como que vamos vencer a procrastinação? Boa noite, Denise. Então, aí você vai lá e não fala nada pro teu cérebro. Não fala nada. O que é a tua prioridade agora? Não fala para ele. Fala, não, não tenho prioridade nenhuma. Então ele vai selecionar. Sabe com o que ele vai selecionar? Nas coisas que você mais pensa, nas coisas que você mais fala, nas coisas que você mais dá tempo e energia. E às vezes a gente dá tempo e energia porque a gente não quer. Quantas vezes aconteceu de você dar tempo e energia? Tô ligada no 220 hoje, gente, plena sexta-feira. Eu tô muito elétrica? Fala aqui a verdade. Tá dando para acompanhar? Tranquilo? Às vezes a gente dá atenção e tempo para aquilo que a gente não quer. E aí o que acontece? O teu cérebro, ele não tem filtro bom, ruim, certo e errado. Ele não tem esse filtro. Então ele vai pegar essa informação e vai começar a enxergar mais sobre isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bobo, tá, gente? Aquela pessoa que fala muito sobre ser enganado, sobre ser passado para trás, sobre trapaça, sobre o novo jeito que estão aí fazendo para roubar e não sei o quê. Ela está sempre vendo isso, sempre vendo isso, sempre lendo isso, sempre ouvindo isso. O cérebro dela acha que isso é importante para ela. Ele entende, isso é uma prioridade para essa pessoa, então eu preciso ver mais sobre isso. Todo lugar que isso tiver, eu vou perceber. É um filtro. Ele não tem como absorver todas as informações do planeta. Então ele vai selecionar por você. E aí você faz um filtro que pode ser um filtro bom, quando você escolheu a sua prioridade, ou pode ser um filtro ruim. E aí você fala assim, não, mas espera aí. Você está falando que o meu cérebro vai enxergar mais sobre trapaças? Vai. Ele vai perceber mais. Ele vai dar mais atenção para isso. Essas coisas já estavam ali. E é por isso, então, que ontem a gente já fez esse exercício. Sabemos onde estamos e para onde queremos ir. Tá claro isso, gente? Poliana, boa noite. Estava aqui explicando a primeira parte, a Denise, a sua linda, a primeira parte do como é importante a gente colocar aqui uma prioridade para esse curso, escolher uma coisa, qual é a coisa, eu já vou passar para o próximo assunto, qual é a coisa, pois vou falar o que a Márcia comentou aqui, qual é a coisa que se você mudar hoje na sua vida, que se melhorar hoje na sua vida, tem uma coisa na nossa vida que a gente sabe que se aquilo melhorar, vai gerar consequência boa para vários outros setores. Qual é essa coisa na tua vida? E já ativa, vamos começar a trabalhar sistema ativador reticular a nosso favor. A nosso favor. Deixa eu ver aqui, a Denise falou, oi, maravilhosa você. Denise falou que tá claríssimo. Ó, a Márcia falou uma coisa aqui bem legal. Se vocês tiverem perguntas, gente, vão colocando aqui, tá? Eu gosto muito da participação de vocês. Por isso que o sucesso não acontece, né? Só vê o negativo. Exatamente. E daí você fala, a pessoa está fazendo isso porque ela é má? Não, ela está alimentando o cérebro dela de uma coisa que não vai ajudá-la. E de forma, às vezes, inconsciente. Então é por isso que essa aula é tão importante. A gente vai tornar mais consciente algumas coisas que estão inconscientes. Como é que a gente coloca o nosso cérebro para trabalhar a nosso favor? Procrastinação. A gente vai trabalhar isso, a gente vai trabalhar a procrastinação. Meu emocional, essa é a sua prioridade. Isso é sensacional, Denise. O emocional, ele vai mexer. Eu vou falar em alguns setores aqui variados e a gente já vai para o próximo ponto da nossa aula. E se eu estiver falando alguma coisa que fez muito sentido para você, gente, aperta o coraçãozinho aqui, ó, porque é sexta-feira e assim o Instagram vai saber que esse conteúdo tem valor e ele vai mostrar para mais pessoas, falar, ó, tá acontecendo essa aula aqui, para as pessoas saberem, para que elas possam também participar com a gente. É saudável ser otimista demais? Adorei essa pergunta, Camila. Eu vou te falar daqui a pouco. Equilíbrio emocional, Rodrigo falou trabalho. Denise, duas Denises queridas aqui. A Denise falou o meu emocional, a Márcia também falou emocional. O que acontece, gente? O emocional, ele tá ali infiltrado em trocentas coisas, nas escolhas que você faz,
na habilidade que você tem de gerenciar seu dinheiro, na habilidade de se relacionar com os outros, na habilidade de se relacionar com você. Então, tem coisas que, de fato, se a gente virar aquela chave, vai impactar, sim, um caminhão de outras coisas na nossa vida. Ganhar dinheiro, minha prioridade. É isso, tem que ser claro e objetivo, tá, gente? Quanto mais objetivo você for para o seu sistema ativador reticular, melhor. Uhum. Exatamente, Márcia. Total. Márcia falou assim: penso que se houver esse equilíbrio, as outras áreas deslancham. Exatamente, exatamente. Sabe por quê? Procrastinação tem a ver com emocional, perseverança tem a ver com emocional, autoconfiança tem a ver com emocional, então tem muita coisa que vai ter relação. Vou seguir em frente. Todo mundo junto? Kátia, sua linda. Kátia, eu sinto saudade de você, tá? Estamos no comecinho da aula, vambora. Aí você fala assim pra mim, pronto, Débora, então eu já sei onde eu tô, agora eu já sei onde eu quero chegar e já coloquei o meu sistema ativador reticular para enxergar sobre isso. Agora eu vou igual foguete. Coloca foguete aqui se você quer igual foguete. Agora eu vou então igual foguete, eu vou igual foguete pro meu objetivo. Aí o que acontece? Aí você vai achar que então o que eu preciso é ter força de vontade, vai ser a força de vontade. Não foi o que a gente escutou a vida inteira? Você precisa ter força de vontade, menino. Você precisa ter garra, você precisa ter disciplina. E é assim que você vai conseguir as coisas na sua vida. E daí eu vou te contar um pouco sobre força de vontade, o quanto ela vai te ajudar a chegar no seu objetivo ou o quanto ela não vai te ajudar a chegar no seu objetivo. E aí, quantas vezes você já teve força de vontade na sua vida e não chegou no seu objetivo? Quantas vezes você falou, não, eu vou com toda a minha garra, com toda a minha energia para cima daquilo e não conseguiu. E não conseguiu. Foguetinho, foguetinho. Esse é o nosso símbolo desse curso, hein? Foguetinho. Tem que ter foco, tem que ter foco. E eu já vou contar, Denise, o que ajuda a ter foco. Eu dei uma aula essa semana numa plataforma de negócio falando exatamente isso. Como ter mais foco. Bom, força de vontade, disciplina. A força de vontade, gente, é assim, ó. Se você acha que você vai acordar todos os dias, que motivação é acordar todo dia feliz e cheio de energia, sorrindo para o teu objetivo, eu já vou te contar que é alguma coisa que a Camila falou. Ser otimista demais, foi isso que você falou, Camila, ou positivo? Deixa eu ver aqui a sua palavra. Ser otimista demais. Ser otimista demais sem a realidade do tipo, eu vou estar super motivado sempre, eu acho que a força de vontade ela sempre vai estar do meu lado. Tem dia que você não vai estar afim. Tem dia que você não vai estar afim, tem dia que você vai estar desanimado, tem dia que você vai achar que está tudo dando errado, tem dia que você vai ter vontade de desistir. E aí? Aí a força de vontade não vai estar aí. A força de vontade não vai estar aí. Se você não souber quais são os botões certos para apertar dentro de você e para apertar no seu cérebro, se você depender da força de vontade só para chegar nesse objetivo que é a sua prioridade, a probabilidade de você sofrer um pouco no caminho, ou muito, para ser amena, a probabilidade de você sofrer muito no caminho é muito grande. Tá certo? Alexandra, se é saudável, você é otimista demais. Otimista demais. O que acontece, gente? Eu falo muito sobre ser otimista e sobre pensamentos positivos, mas eu acho que tem uma coisa que é muito ilusória, né? O otimismo, dentro do que eu ensino nos meus cursos, mentorias, palestras, é muito longe daquela visão de que o mundo está caindo na tua cabeça e seja grato por isso. Isso não é saudável, isso não vai te levar em lugar nenhum. Então, otimismo, como eu ensino, como eu vejo, como eu uso no meu trabalho e como ajudo as pessoas a usar na vida delas, seja otimista. Significa, o mundo está caindo, a minha casa caiu hoje, bum! Não, não é legal. Não vou falar para você ser grato por isso, naquela hora que a sua casa acabou de cair. Eu vou falar para você respirar, ver o que você pode fazer naquele momento, tá certo? Deixar o teu emocional se acalmar, e aí que eu venho com o otimismo. O que eu posso fazer sobre isso? O otimismo saudável, o otimismo produtivo não é negar o que está acontecendo. Não é do tipo, vai dar tudo certo. Não fica assim. Sabe aquele não fica assim, amiga, que vai dar tudo certo? Que às vezes mais você fala, como assim vai dar tudo certo, tá dando tudo errado? Então,
Tudo bem, pode dar tudo certo, mas é como? O que eu faço para que fique bom? Não é fingir que as coisas não estão acontecendo e falar, nossa, vai ficar tudo bem. Tudo bem, ok. Mas será que todo dia você consegue fazer isso na adversidade, na falta de paciência, no estresse? Então, esse otimismo que nega a realidade, eu acho que é esse, Cami, que você estava me perguntando, ele é improdutivo, ele não é saudável e ele não vai te levar aos lugares que você quer ir, tá certo? Porque negação da realidade é uma o pessoal fala hoje, né, criado até um termo, positividade tóxica. Então, você ser otimista e ser produtivo é ser também lidar com os fatos. O fato é, interpretação é uma coisa, tá? Gente, já vamos para frente, já vou seguir em frente. Interpretação é o que eu acho do fato. O fato é, está chovendo e meu guarda-chuva quebrou. Isso é um fato. O teu otimismo não tem nada a ver com isso daqui, isso é um fato. A tua interpretação é, que coisa insuportável. Tô todo molhado na sexta-feira cansado. Ah, que delícia, adorei, tô adorando tomar chuva. Então, o fato é isso aqui. E para você ter uma atividade produtiva, ser otimista, produtivo, você tem que lidar com o fato e ver o que você pode fazer com isso para melhorar, para crescer. Como é que você pode melhorar essa coisa, amenizar o que às vezes não dá para consertar de imediato? Fez sentido, gente? Respondi? Olá, Roberta! Não tem equilíbrio, porque aí a gente vai falar de uma coisa daqui a pouco que esse assunto vai ficar muito claro. Você riu, né, Camila? Porque você já viu isso, né, que eu tô falando. Oi, boa noite. Então vamos lá, falamos de força de vontade, disciplina, acho bem legal. Gente, eu faço exercício desde que eu me lembro. Eu fiquei 2 meses mais ou menos agora bem parada mesmo. Na pandemia fui aí tentando me adequar, mas eu faço exercício deixa eu ver, desde os meus 20, eu tenho 38 anos, há 18 anos. E aí eu também tenho uma alimentação saudável há mais de 14 anos. Então as pessoas acham que isso é disciplina. Né? Então, se você tiver disciplina, você vai conseguir atingir o seu objetivo. E daí eu vou te contar que as pessoas que têm mais resultado, talvez não seja essa disciplina que você está achando que é a do esforço. A pessoa que tem mais resultado, que consegue mudar os seus hábitos para atingir os seus objetivos, ela vai facilitar a sua rotina. Então, não é aquela disciplina do sofrimento. Não é aquela disciplina do sofrimento, porque se você ficar se expondo muito a desafiar a tua rotina que vai te levar até o objetivo, você não suporta. Ah, Débora, como assim? E eu vou contar daqui a pouco por quê. Porque a nossa mente cansa, a nossa mente fadiga. Tem um livro que se chama Rápido Devagar, do Daniel Kahneman, que é uma pessoa que ganhou um Nobel, e ele cita um termo muito interessante, que ele fala fadiga do ego. A nossa mente se cansa, e quando a nossa mente se cansa nessa fadiga do ego, você vai ceder. Por exemplo, se você gostaria de escolher a fruta, quando a sua mente estiver fadigada, você naturalmente vai escolher o doce. Então a disciplina não é essa coisa a ferro e fogo que você fala assim, eu vou dar conta, eu vou conseguir. A disciplina para você chegar aqui no teu objetivo número 1, prioridade que você decidiu hoje ou na aula de ontem, é facilitar o seu entorno. Exemplo bobo. O meu objetivo, a Ju falou, é ganhar dinheiro. O meu objetivo é, vou falar, ter uma alimentação saudável, tá certo? É disciplina, disciplina. Eu vou criar um ambiente fácil para minha disciplina. Tem um outro livro que fala muito sobre isso, que chama Hábitos Atômicos, que é sensacional. Eu vou criar um ambiente favorável ao meu objetivo. Eu vou criar um ambiente favorável à minha meta. E eu vou falar da meta da Ju aqui, que é ganhar dinheiro. Como é que eu crio um ambiente favorável para ganhar dinheiro? Eu vou criar um ambiente favorável a ter uma alimentação saudável. Eu como saudável há 14 anos. Débora, mas você come aquela pessoa que pesa no negócio? Não, gente. Eu tô há 14 anos, às vezes vou no nutricionista porque eu quero ajustar alguma coisa, porque ele sabe mais que eu, isso é maravilhoso. Mas a base, eu sigo. Então eu faço escolhas. Só que o que eu sempre fiz? Quero comer um doce? Não vou comprar uma caixa de bombom. Eu vou comprar um chocolate. Como? Acabou.
Sabe por quê? Quando tá mais fácil, é mais fácil de manter. Quando não tá ali perto o doce, é mais fácil de manter a disciplina. Quando você se expõe a coisas que vão dificultar o seu caminho e você acha que isso é falta de disciplina, porque a gente escuta tanta coisa por aí, e às vezes pessoa que nem estudou o que está falando. Então, às vezes, o que vai te levar ao teu objetivo são coisas muito diferentes do que aquilo que você escuta das pessoas, do que você vê na internet. Ai, tenha boa vontade, ai, tenha disciplina. Então, ter disciplina é criar um ambiente favorável. Como é que eu crio um ambiente favorável para ter dinheiro? Como é que eu crio um ambiente favorável? Como é que eu crio uma situação favorável para facilitar eu ganhar mais dinheiro? Bom, eu vou criar relações. Tem horas que a gente precisa sentar em mesas diferentes. Então, eu vou fazer contato com outras pessoas que lidam com o dinheiro de forma saudável, eu vou ouvir coisas que vão mudar a minha mentalidade, eu vou enxergar coisas na minha casa que me lembram que o dinheiro é uma coisa positiva. Sabe por quê? Às vezes você quer ganhar dinheiro e você tem um mindset de escassez enorme. Não estou falando que é o seu caso, tá, Ju? Só peguei a sua ideia como um exemplo. Às vezes a gente quer mudar a nossa vida financeira, mas a mentalidade é de escassez. E daqui a pouco eu vou explicar o que isso tem a ver. Tá fazendo sentido, gente? Sempre naquele ritmo acelerado. Naquele ritmo acelerado. André, querido, parabéns. André é o palestrante mais engraçado. Mais engraçado. Acho que um dia eu ainda vou fazer um curso com você, André. Para aprender mais sobre ser uma pessoa engraçada. André, lindo, amigo, palestrante, querido, parabéns. Escreveu um livro. Coloca aqui o nome do seu livro, André. Fernanda, minha aluna maravilhosa. Fernanda, pensei em você hoje. Depois me manda mensagem que eu quero te contar uma coisa. Natália. A Natália pegou a ideia, Natália. Você pegou a ideia. A Natália falou assim: exemplo, não vou ter doce em casa, ou vai ter pouco. Ou vai ter pouco, sabe por quê, Natália? Se o seu objetivo é ter uma alimentação saudável, e se você cria um ambiente favorável, onde você vai colocar ali mais frutas, onde você vai você vai olhar na internet mais coisas sobre vida saudável, você está criando um ambiente favorável para a tua disciplina. As pessoas mais disciplinadas, você pega um atleta disciplinado, eu já treinei atleta, eu fui personal trainer por 14 anos, tá, gente? Então, disciplina, né? Quando você pega atleta, está falando de disciplina para ter resultado. As pessoas mais disciplinadas são aquelas que se expõem às coisas que favorecem a elas. A gente precisa se expor a coisas que nos favorecem, que favorecem os nossos objetivos. Então, se você quer ter uma alimentação saudável, você vai ter menos doce, você vai ter mais frutas, você vai ter mais legumes, você vai ter mais opção de snack, de belisco saudável do que não. E aí, se vocês quiserem dar outros exemplos aqui de objetivo para a gente poder falar desse contexto, vamos que vamos. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Todo mundo merece um coach, é o livro do André. Eu quero um, André. Rodrigo. Total sentido, muito boa essa aula, sua linda. Miriam, tava faltando você também, Miriam. Eu estava falando aqui sobre disciplina, força de vontade e eu vou seguindo porque o tempo passa muito rápido. Vamos lá, gente? Podemos seguir? E aí, o que leva àquela fadiga que eu falei da mente? Ó, por exemplo, lindona, Miriam, querida, pessoa querida, autocontrole. Ontem teve gente aqui que falou que quer ter autocontrole. Todo mundo fala, tem autocontrole. Autocontrole é importante? É. Mas se você depender do autocontrole o tempo todo, você vai para aquele lugar que eu falei agora há pouco, de uma coisa que chama fadiga do ego. O que é isso? Tá me deixando louco esse negócio de fadiga do ego? Débora, me explica. Você fica ali exposto, vamos supor que você fica ali exposto a uma pessoa que você fica se segurando, você fica segurando o seu emocional, sabe assim? Você fica se segurando para não se irritar, fica se segurando para não responder alguma coisa que aquela pessoa fala, você fica ali controlando aquilo, você fica, sabe? Sustentando aquela coisa. Ótimo. Você foi lá e fez isso bastante tempo. Sabe o que acontece? Tua mente cansa. Ela cansa. E aí é aí que você vai cair.
sabe o que acontece quando a nossa mente cansa, quando a gente entra nessa fadiga? Ah, André, do livro que você falou, do Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, essa fadiga do ego. Aí o que acontece quando a tua mente cansa? Você vai escolher aquilo que está automatizado no teu subconsciente. Você vai ser, ou você vai ter uma resposta, por exemplo, mais agressiva numa segunda situação, não com aquela pessoa que estava ali te incomodando, numa outra situação, num outro desafio que você vai passar no mesmo dia, você vai ceder. Vamos supor que você ficou aqui sustentando coisas que não tem nada a ver entre aspas, tá certo? Coisas que não tem nada a ver entre aspas vão influenciar outras. Por exemplo, você ficou aqui sustentando seu autocontrole no máximo, exposto ao doce, exposto ao doce, exposto ao doce, mas comendo a salada, exposto ao doce, mas comendo a salada. Fala, não, mas eu seguro a onda, eu aguento, eu tenho autocontrole, eu tenho disciplina. Então eu tô vendo aquele doce, eu tô vendo o salgadinho, eu tô vendo o pastel, eu tô vendo a batata frita, mas eu vou comer a salada, eu vou comer o legume, eu vou comer... Chega uma hora que a tua mente fadiga. E aí é a hora que você vai descontar em outras coisas. Aí é a hora que você tem vontade de desistir. A fadiga do ego leva à vontade de desistir. No empreendedorismo isso é muito comum. Porque você fica ali aguentando. Você está aguentando, você tá no autocontrole, você está suportando algumas coisas. Só que na hora que tua mente não aguenta, é a hora que você tem vontade de desistir. Tá fazendo sentido, gente? Eu vou pôr o óculos para ler um pouquinho o que vocês estão falando. Ah, eu vou falar. Chama cérebro social, Cami. Chama cérebro. Quem fala isso, Cami? É porque não entendeu. É porque não sabe esse funcionamento, Camila. Não tem problema, eu vou explicar isso também. Está perto do que te favorece. Está bom e pode melhorar. Exatamente. Uma boa dica para money é trocar o verbo ganhar dinheiro para fazer dinheiro. Adorei, André. Adorei. Olha só, essa do André, sensacional. Uma boa dica para ganhar dinheiro é... Peraí, deixa eu ler. Até de óculos tá difícil, gente. Uma boa dica para money é trocar o verbo ganhar dinheiro por fazer dinheiro, pois quem ganha, perde. Agora, quem faz, sabe fazer de novo. Ah, sensacional. Camila falou assim, alguns podem achar que estar perto do que te favorece é egoísmo, mas a gente tem que sempre procurar algo que nos agregue em todos os sentidos. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A pessoa que tem resultado na área que ela escolheu, negócios, saúde, quem é fitness, vamos pensar assim, quem é da espiritualidade, do relacionamento, essas pessoas. Pega um exemplo de alguém, Warren Buffett, por exemplo, que é um nome gigante, um dos maiores milionários do planeta. Bill Gates, a Monja Coen. Pensa numa pessoa que é ciclista. Você acha que ele anda com quem? Você acha que ele anda com quem? Você acha que eles estão em torno do quê? De informações que favoreçam, de pessoas que... Não é favoreçam que me dê. Não é, o favorecer não é que a pessoa vai te dar coisas. É que ela tem uma mentalidade, é que ela tem um comportamento que te ajuda você a fortalecer o seu comportamento, que ajuda você a fortalecer a sua mentalidade, que ajuda você a crescer. Não é? As pessoas estão muito com a ideia de me favorece é que me dá. Gente, que me dá o quê, gente? Esse caminho do que me dá não é o caminho do crescimento. Tudo bem, eu dou, eu ganho, isso é maravilhoso. Mas se você está achando que você vai se aproximar das pessoas para elas te darem as coisas, vamos voltar para a primeira aula, vem fazer o curso aqui, fala para essa pessoa para ela me fazer o curso porque ela está precisando. E vamos que vamos. Todo sentido, a Miriam querida falou, a Vanessa falou que faz muito sentido. O AP da Cami, bem isso. O Santucci, ele fala sobre vinho, tão fino, bem isso. Criaram a crença de que o ego é sempre mal. É psicólogo esse menino. Maravilhoso. Fernando. Ainda mais com a quantidade de conhecimento disponível nos dias atuais, e principalmente para quem não os coloca em prática e apenas os acumula. Exatamente. A Sônia falou assim, ó.
Por às vezes é melhor comer um docinho para evitar a fadiga. Então, a gente pode fazer de tudo um pouco. Não é para... O que eu não tava... Não sei se eu me expliquei mal, tá? Não sei se você pegou essa parte que eu falei. As pessoas falam, é super disciplinado. Não, eu como um doce se eu quiser. Eu como um salgadinho se eu quiser. Mas eu vou lá e vou comprar o salgadinho que eu quero comer. Eu não preciso deixar a minha casa lotada de estímulo que vai me provocar, em vez de que vai me favorecer, né? Olá, Maurício. Vamos que vamos. A gente precisa fazer live junto, amigo. Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho rapidamente, porque aqui é a aula do agora ou nunca, né? Eu tenho essa parte mais biológica, porque não tem jeito, a gente tá tudo conectado, é tudo uma coisa ligada na outra. A gente tem ali consciente, subconsciente, sistema rápido, sistema lento, sistema 1, sistema 2. Quem já ouviu falar sobre isso? Consciente, subconsciente, sistema rápido e sistema lento, sistema 1, sistema 2. Fala aqui se já ouviu falar sobre isso, ou se não. Se sim, escreve sim, se nunca escutou, fala não. Porque daí eu já sei como que a gente está aqui juntos. E que diferença isso faz, né? Que diferença que faz? Maurício, quais são as coisas que estão automatizadas? Né? Quais são as respostas rápidas automatizadas? Quais são as informações que estão gravadas na nossa cabeça e que a gente não sabe? Daí tem muita gente que fala assim, a gente usa o inconsciente é 97%, o inconsciente é 95%, o consciente é só 5%, o consciente é 7%. Gente, não existe um consenso científico, dizendo esses números, tá certo? Não existe, não tem um consenso na comunidade científica afirmando assim, olha, de fato, o nosso subconsciente representa 97%. Nós sabemos que é muito, mas não sabemos o quanto. Tá certo? Ó, tem gente que já ouviu falar, tem gente que não ouviu falar. Então a gente vai pegar aqui, existe o cérebro e a mente. Eles não são a mesma coisa, mas eles andam grudados. Eles andam grudadinhos uns com os outros. E eu vou falar bem rápido disso para a gente ir para o nosso próximo passo da nossa aula. E se eu estiver falando rápido demais, vocês podem, por favor, escrever aqui embaixo. Então a gente tem o nosso cérebro físico, que está aqui dentro dessa caixinha craniana de osso. E tem a nossa mente. Eu vou ser aqui muito simplista, tá? Se tiver algum aqui cientista que entenda que isso é só um exemplo, é só uma maneira de explicar. Então a gente tem o cérebro e tem a mente. O cérebro é físico, a mente não. Mas eles não se desgrudam. É como se a mente fosse como o cérebro se comporta, tá certo? Assim, mais ou menos? Só para fazer uma analogia. Então, o cérebro é físico. A mente não, você não pega a mente, você não toca a mente. E eles são grudados o tempo todo, não dá para separar. Então, é como se a mente fosse como o cérebro se comporta, é como o cérebro se expressa, tá certo? E a mente aí é dividida, existe, né, se for pegar psicanálise, tem uma outra nomenclatura, mas eu tô pegando aqui um olhar mais da neurociência, tá certo? Então, a gente tem o consciente e o subconsciente. Sendo muito prática e rápida para a gente ir para o nosso próximo ponto, existem informações registradas no nosso subconsciente, muitas, várias, inúmeras, e existem informações que estão no nosso consciente. O que você está pensando agora, por exemplo, sobre a minha blusa verde, né? Que você está percebendo o que você está pensando, está consciente, mas pode estar baseado em informações do seu subconsciente. Vou dar um exemplo outro para a gente conseguir pegar essa ideia, o que a gente precisa para a nossa aula. Imagina uma plantação, que é um exemplo muito usado, que eu acho que é bem simples, que dá para a gente utilizar. A mente anima o cérebro. Que definição maravilhosa! Uma plantação tem um arbusto, é o que você vê. Você sabe que embaixo da terra tem alguma coisa, mas você não tem a menor ideia. Você não sabe que tipo de raiz que é. Você não sabe se ela cresce na horizontal, se ela cresce na vertical, se ela cresce na horizontal, na vertical. Tem
tem planta que tem embaixo da terra uma raiz que tem como se fosse uma batatinha. Você não tá vendo isso, você tá vendo o arbusto, que é verdinho, que tá bem bonito por causa da primavera. Esse é o seu consciente, que tá ali, mais claro, mais perto de você, que você consegue perceber mais. O que você não consegue perceber é o que está embaixo da terra. Toda a raiz, os nutrientes, se ali naquele solo tem água, se ele tem pedra, ali é o seu subconsciente. E daí? E daí que o seu consciente vai ser alimentado também por esse subconsciente que está aqui, embaixo, que você não conhece, que você não vê. E daí que isso tem a ver com o meu objetivo e com eu atingir o meu objetivo? E daí que eu vou. Agora a gente vai chegar num ponto bem interessante. Ficou um pouco clara essa coisa do consciente e do subconsciente? Vai ficar mais agora na hora que eu entrar nesse assunto. Eu vou entrar nesse assunto, se não ficou, vai ficar agora, tá bom? Então vamos lá. Eu sei que vocês devem achar que eu sou meio maluca, que eu vou falando um monte de coisa, mas as aulas foram preparadas assim, gente, com um conteúdo. A Miriam falou que sim. Vai ficar mais agora, gente. Eu costumo brincar que o inconsciente é o teu Google. É um banco de dados. O problema é que você não vê essa pesquisa e nem tem a menor ideia de qual é a informação que a tua mente pega nesse subconsciente que tá ali. Bom, a Miriam falou que sim, o Rodrigo falou que sim, então vamos lá. Aí tem uma coisa que tá muito, já foi falado bastante, por exemplo, quem aqui já escutou falar o termo mindset? Olá, boa noite, bem-vinda à nossa aula. Quem aqui já escutou falar mindset, modelo mental, mentalidade? Estão falando bastante nesse termo, mas o que é mindset? É um modelo de mentalidade. De mentalidade. Lembra que eu falei ali no começo da aula, que eu falei assim, às vezes você quer ganhar dinheiro, mas o seu mindset é de escassez. É um padrão, né? Tem uma base, aí você vai pegar, às vezes, o André, por exemplo, falou coaching, pode chamar isso de crenças limitantes. Às vezes você já escutou falar crenças limitantes, por exemplo. Crenças que possibilitam. Sim? Sim ou não? A Natália, Rodrigo, Miriam. A Miriam falou que não. Então, mindset é modelo mental. É a sua mentalidade. É o seu padrão interno. Ah, vamos explicar isso. Crenças limitantes, por exemplo. Crenças, o seu sistema de crenças, né? São as coisas que você acredita, são as coisas que te dão bases para suas escolhas, são as coisas que dão bases para os seus padrões de pensamento, são as coisas que dão bases para suas respostas emocionais, são informações que estão registradas no seu subconsciente. Através do quê? Através de experiências vividas, através de informações recebidas. E o que vai fazer essas experiências ficarem cada vez mais fortes no seu subconsciente? Como é que a gente cola uma informação na nossa mente? Será que é só repetir? Olha lá a afirmação. Será que se eu repetir uma frase, ela vai parar no meu subconsciente? Porque tudo que eu quero é que se ele é o meu Google interno, se ele é a minha raiz da minha planta, é que ali embaixo tenha nutrientes incríveis no meu subconsciente, que ali só tenha coisa boa, para eu ter ideia boa, para eu fazer escolha boa, para eu ter pensamento bom, para eu ter criatividade. Não é isso que a gente quer? Então você quer que embaixo da terra ali da tua mente tenha só coisa boa, mas não é assim que funciona, né? Tem para todo gosto, porque não tem juízo de valor. Tua mente não vai escolher, isso é bom para você, vou registrar. Isso é ruim para você, não registrarei. Não é esse o parâmetro dela para ela registrar as coisas. Então, será que se eu pegar a afirmação e começar a repetir aqui, eu sou próspero. Eu sou próspero. Eu sou próspero. Eu estava falando disso nos stories ontem. Será que vai colar? Será que o meu subconsciente vai aceitar essa informação? Quem já ouviu falar sobre o poder da afirmação aqui? O segredo, por exemplo, tem gente que detesta o segredo porque não sabe como funciona. Eu não estou falando nem como funciona o segredo, estou falando como funciona para você trazer e fixar uma informação. Lembra cérebro e mente? E por que será que umas coisas que a gente não quer estão registradas no nosso subconsciente? Já ouviu falar, poder da afirmação. Você pode repetir a frase agora. Repete amanhã o dia inteiro, semana que vem o dia inteiro, que ela pode não entrar.
Quem aqui já tentou fazer uma afirmação que não deu certo? O que faz uma coisa aí parar no meu subconsciente? Como é que isso vai mais facilmente parar lá? Por que será que as coisas que você aprendeu na escola que você repetiu 30 mil vezes, tem coisa que você não lembra de jeito nenhum? Eu tenho coisas que, assim, não tenho a menor ideia. Tem um jogo do meu filho aqui que às vezes pega uma cartinha e fala, meu Deus do céu, como que eu não me lembro disso aqui? Da aula de história, meu Deus, como que eu não lembro disso? Por quê? Uma repetição mecânica não engaja, não registra. A gente pega a neurociência do aprendizado, por exemplo, já se sabe. Pega uma aula maçante, chata, repetitiva, não vai memorizar. O cérebro não funciona assim. Então, ó, a Camila falou que lei da atração, lei da atração. Aí você acha que você vai repetir uma coisa, que você vai pensar naquilo e aquilo vai acontecer. Só que tem uma coisa, para isso ir parar aí na tua mente, ser registrado e ser grudar ali, precisa ter um componente emocional. Precisa ter um componente emocional. Para que as coisas sejam registradas mais facilmente na tua cabeça, precisa ter um componente emocional. Então é por isso que você ficar afirmando coisas que no fundo você não acredita, não vai resolver. Que lá no fundo você não se vê vivendo daquele jeito, não vai resolver. Não vai trazer resultado. Não vai fixar. Você não vai atrair isso como as pessoas estão falando. Existem outros fatores que vão te ajudar assim a fixar a informação. E aí nós vamos para o mindset, que são essas informações que estão lá embaixo, que foram coladas com a cola da emoção. É quando você escutou que quando você era criança que falava assim, que criança burra. Você é burra, né? Nossa, que criança chata. Que criança chata foi colado com a cola da emoção. E tá lá por baixo. Você não faz nada de certo. Você faz tudo errado. Você é boba. Ou então, você é tão capaz. Eu vou estar do seu lado, vai lá. Você é capaz de aprender. Também pode ser colado com a cola da emoção. Enquanto adulto, isso também está sendo colado o tempo todo. Por que será que a pessoa te fala uma coisa ruim e você fala, eu não vou ligar, mas aquilo não sai da tua cabeça? Porque entrou pelo acesso emocional. E aí muitas vezes você está indo bem e você começa a se questionar porque alguém falou alguma coisa para você. Você sabe qual é o seu objetivo, você sabe onde você quer chegar. Mas aí a pessoa vem e fala assim para você, já tem tanta gente fazendo isso. Virou blogueirinho? Virou blogueirinha? A pessoa vai te entrar pelo acesso emocional. E aí você começa a colocar informações lá na tua cabeça. Você não está selecionando. Você não seleciona. Mas pelo emocional você consegue entrar. E outra, vamos pensar em outras. Vamos pensar agora, usar o nome crenças, que acho que é legal para a gente trazer exemplos. Crença. É melhor ter um emprego fixo do que empreender. É uma crença, tá, gente? Vamos tirar o juízo de valor agora para fazer esse exercício juntos? É uma crença, tá? Crenças pega ditado popular, são as suas verdades, por exemplo, uma crença. Dinheiro, olha isso, dinheiro é sujo. Amigos são bons, mas são poucos, ou seja, as pessoas não são confiáveis. Olha as informações que estão por baixo das coisas que a gente repete, das coisas que a gente ouve. Amigos são bons, mas são poucos. Já ouvi várias, tá, gente? Mulher é falsa. Ai, não conta pra ela, porque ela tem inveja. Quem é ela, gente? Quem é ela? Quem é ela que tem inveja? Quem é ela? Minha mãe falava isso, colocava pra baixo. Sim, só através de uma chave, na maioria das vezes, emocional, exatamente. Difícil escolher o que a mente vai absorver, porque a gente não escolhe assim, né? Agora sim, quanto mais consciente, mais fácil de você ir percebendo o que você precisa fazer para registrar as coisas que você quer para tua vida. A verdade familiar também. Sim, minha mãe sempre quis que eu arrumasse um emprego CLT.
Conto segredo para homem e não para mulher. Outra crença. Que mais, gente? Que mais que vocês lembram? Que mais vocês lembram aí de ideias? Vou falar aqui sobre os dois tipos bem conhecidos, tá? De mindset. Você pega o livro aqui da Carol, que é um livro best-seller, que chama Mindset. Se você quiser ler, vale muito a pena. Tem um outro livro também que fala sobre mentalidade, que é do Pablo Palcar, que também é um livro legal. Tem um outro livro interessante que chama O Poder Subconsciente, que também é uma leitura interessante. É uma leitura que cita um pouco de ciência, mas não é um livro como, por exemplo, o Rápido Devagar, que é um livro denso, é um livro mais intenso de ler. Você pega o livro Poder Subconsciente, ele vai trazer um pouco, às vezes fala um pouco de pesquisa, depois ele fala um pouquinho do olhar mais espiritual religioso, mas enfim, tem livro para todo gosto se você quiser saber mais do assunto, tá bom? Vamos lá, pegar os dois tipos principais de mindset. Mindset, que fica fácil para a gente trabalhar aqui, para exercitar e para a gente seguir através do curso. Mindset fixo e mindset de crescimento. Os dois tipos de mentalidade. Vamos trabalhar em cima desses dois tipos de mentalidade. Conto segredo e tal, já falamos isso aqui, já falei. Os dois tipos de mentalidade. Então, mindset, mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Bom, quem aqui já ouviu falar de QI? Quando eu era criança, se falava de QI, né? Fulano tem o QI mais alto, fulano é muito inteligente. Fulano estudou na universidade pública, então é uma pessoa mais inteligente que as outras. Isso é uma crença, né? Vamos identificando juntos aqui. Bom, QI, quociente de intelecto. Albert Einstein tem um QI super alto, então às vezes se a pessoa é muito inteligente, tem um QI alto, fala assim, tem um QI parecido com Albert Einstein. Sim, triste. Tem o QI parecido com o do Albert Einstein. E aí se acreditava antes que se você fosse o melhor aluno da classe, que se você tivesse nota A e B, que na minha época era assim, A e B, se tivesse nota 10, nota 9, se você estudasse na universidade pública ou se você estudasse na melhor universidade, que você teria sucesso. É isso ou não é, gente? Se acreditava então que ou você era aquela pessoa da tua família que todo mundo admirava porque você ia fazer aquele melhor curso, porque você ia fazer a melhor universidade e que isso significa que você ia ter a melhor vida de todo mundo, ou você ou não era você, ou tinha outra pessoa, ou era o seu vizinho, ou era teu primo, ou era alguém da tua família que era visto assim como, uau, essa pessoa vai ser a mais feliz do mundo, vai ter mais resultado que os outros. O que é isso? Isso é uma mentalidade fixa. É uma mentalidade que diz que assim, você tem alguns talentos, você nasce com algumas aptidões, como a inteligência, por exemplo, você nasce inteligente. E é isso. E a sua vida vai ser consequência, muitas coisas vão ser consequência dessas coisas que você não pode mudar, dos talentos que você nasceu com ele. Né? Então, eu não tenho talento. Eu não tenho talento para isso, então isso não vai dar certo para mim. Né? Eu não tenho, por exemplo, vendedor já nasce vendedor, ou seja, ninguém pode ser vendedor se não nasceu vendedor. A líder já nasce líder, ou seja, não tem como aprender a ser um líder melhor, só se você já nasceu. Então, isso é um mindset fixo, isso é uma mentalidade fixa, isso é uma coisa de como assim, algumas pessoas nasceram para brilhar e outras não, aceita. Tá fazendo sentido, gente? Isso é uma crença limitante, isso mesmo. Estuda e vai se dar bem. Não necessariamente, tem tanta gente, né, Santos, que estuda assim absurdamente e não tem resultado, porque existem várias coisas que vão compor a nossa trajetória. Essa do vendedor é boa. Eu já escutei isso muitas vezes, gente. Escuto até hoje. Sim, isso daí a gente vai escutar muito. A da inteligência também. Fulano é tão inteligente, como se fosse a inteligência que fosse predizer do tipo, você vai ter mais sucesso que os outros. E aí a gente pega ali pessoas... Tem um teste nos Estados Unidos que chama SAT, eu não sei quem aqui conhece, e tem o teste de QI também. Então vamos lá, pegar a pesquisa científica, que pegaram crianças e adolescentes que tiveram... É um teste, é como se fosse... Não é, tá, gente? Mas só um exemplo. É como se fosse... A gente tem um teste aqui hoje do Enem que ajuda a entrar em algumas universidades hoje, né? Quando eu era mais jovem não tinha essa... Era diferente o Enem. Então, uma pessoa que tem uma pontuação muito alta no SAT, ele vai conseguir entrar em universidades.
Então, quem tinha alta pontuação, eles queriam saber se as pessoas que tinham alta pontuação no SAT iam ser pessoas mais bem-sucedidas na vida, ou se pessoas que tinham um QI mais alto iam ser mais bem-sucedidas na vida. E foram acompanhando essas pessoas no estudo longitudinal ao longo do tempo, do desenvolvimento. E o que eles viram? Que as pessoas que tinham QI mais alto não se sobressaíram. As pessoas que tiraram as melhores notas na escola, aquelas crianças que se davam melhor nas provas, não tiveram mais sucesso que as outras. As pessoas que tinham a maior pontuação do SAT, elas não tiveram mais sucesso que as outras. Não era isso que dizia se elas iam ter ou não sucesso na vida. E aí? E aí que existe um outro modelo mental, certo? Eu falei do fixo, esse aqui vem do fixo, do talento, da inteligência, daquela coisa que você nasce com ela, que são as suas características, que é isso que vai dizer se você vai ter sucesso ou não, se você tem o dom. É o dom que você tem que vai dizer. É o teu temperamento, que é fixo e imutável. Aspas, abre muitas aspas aqui, eu não estou falando que ele é. Essa mentalidade, essa crença, essa ideia, tá bom? Aí tem um outro tipo de mentalidade. Os ricos são desonestos. Exatamente. Essa semana mesmo eu estava na mentoria fazendo exercícios, usando algumas ferramentas para trazer essa coisa da repetição familiar, né? Para achar do tipo assim, como tem uma pessoa que você conheceu que tinha dinheiro e não era boa, você pega e generaliza para tudo. Né? Você acha que todo mundo que tem dinheiro é de um jeito e todo mundo que não tem dinheiro é de outro jeito. E na verdade, não é o dinheiro que vai dizer o seu caráter, né? Não é o dinheiro que vai dizer os seus comportamentos, são várias outras coisas. Olá, Maria. A colheita não é garantida. Nossa, essa dura, Juliana. São os rótulos. Escuto até hoje. Então vamos lá. Vocês anotaram aí um tipo de mindset? Depois eu vou dar mais exemplos, tá? Depois que eu explicar falar do mindset de crescimento, eu vou dar mais exemplos para a gente começar a identificar na nossa vida. E antes que você já comece a achar que você quer ter mindset 1 ou 2 para tudo na vida, eu já vou te contar que nós temos os dois. Todo mundo tem os dois. Porque a gente não é fixo na vida. Às vezes seu mindset está de um jeito no relacionamento, por exemplo, e você vai passando a sua vida e ele vai mudando, tá certo? Então vamos lá, anota aí. Mindset de crescimento. É parte de uma ideia que eu posso, isso tem a ver com a neurociência, tá? Eu posso aprender tudo que eu decidi. Tudo que eu escolher. Não é um dom que me define. Eu posso ter facilidade, sim, para algumas coisas. Eu posso, sim, ter muita facilidade para matemática, por exemplo. Mas, se eu não tenho facilidade para geografia e se eu decidir aprender, eu tenho condição de aprender. Esse é o mindset de crescimento. Ou seja, se eu não nasci com o dom do vendedor, mas se eu quero ser uma vendedora, eu posso aprender a vender. Hoje ainda, gente, que tem 1 milhão de cursos de altíssima qualidade. Hoje tem mentoria de vendas. E isso acompanha a neurociência. A neurociência vai mostrando que... Sabe quando que a gente começa a aprender, gente? Falei nos stories isso hoje. Sabe quando eu fiz essa pergunta, né? Uma provocação. Sabe quando a gente começa a aprender? A partir do 4º mês de gestação, dentro da barriga. Sabe quando a gente se torna incapaz de aprender? Que o nosso cérebro se torna incapaz de aprender? Tem gente que fala assim, não, mas é porque eu sou assim mesmo, agora eu já não vou aprender mais nada. Eu falo, nossa, tá com problema e é grave, né? Você tá com problema e é muito grave, na verdade. Sabe quando o cérebro se torna incapaz de aprender? No dia que você morre. O cérebro se modifica o tempo todo, desde que ele seja estimulado. E o aprendizado, ele vem de uma coisa, de uma modificação do cérebro que se chama neuroplasticidade. Vão se criando novas conexões. A partir do momento que você aprendeu alguma coisa nessa aula de hoje, uma coisa que você tenha aprendido, você vai criar novas conexões agora no teu cérebro. Hoje.
E o que está automatizado? O que você já aprendeu, o que você já fez várias vezes, o que você já repetiu inúmeras vezes de comportamento, de ideia, de hábito emocional, de hábito de pensamento. Hábitos emocionais também criam conexões e criam uma facilidade de repetição no nosso cérebro. Tá certo? Então, o mindset de crescimento, ele vem colado com esse conhecimento da neurociência. Você pode aprender tudo aquilo que você decidir. Então, pensa aí na tua prioridade. O mindset de crescimento é o que eu preciso aprender para chegar nesse lugar que eu quero chegar? O que eu preciso aprender, desenvolver, mudar de comportamento para chegar nesse lugar que eu quero chegar? Eu não posso, no mindset de crescimento, eu não dependo da minha habilidade que eu nasci com ela. Exemplo. Vou dar exemplo em vários setores agora, tá bom? Uma crença cessante, quando usamos um exemplo para explicar, isso fica emocional. Exemplo de mindset fixo, eu vou dar um exemplo aqui sobre a emoção de mindset fixo, tá certo? Vamos lá que você tem uma discussão com o teu marido, com a tua esposa, com o teu namorado, com a tua namorada, com alguém que você gosta muito. Você tem uma discussão e você perde ali o filtro e fala coisas que magoam aquela pessoa. E aquilo passa, o calor, e você se arrepende. Já aconteceu isso com você? Você falar uma coisa que depois você se arrepende, você fala, queria engolir de novo aquela palavra para não ferir o coração daquela pessoa que eu gosto. Aí, se você se arrepende, você fala, não vou mais fazer isso. Eu sei que eu sou uma pessoa do bem. Eu não vou fazer isso, eu não sou má, eu não quero ferir as pessoas. Então, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer isso com essa pessoa. Mesmo quando a gente se desentender. Sabe o que vai acontecer? Você vai fazer de novo. Sabe por quê? Habilidade emocional não tem nada a ver com ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Nada a ver. Isso é um mindset fixo. Ou seja, pessoas boas têm emoções. Olha minhas aspas enormes, que a gente vai ter uma aula aqui falando sobre emoções mais produtivas, sobre cérebro e emoção. Então, pessoas boas têm emoções boas. Pessoas ruins têm emoções ruins. Isso é um mindset fixo. Emocional significa habilidade emocional. Todo mundo é capaz de aprender habilidade emocional, a menos que você tenha uma questão neurológica grave, um comprometimento, uma patologia, tá certo? Que realmente dificulte ali, impossibilite. Mas falando da vida aqui, você fala, não, eu tenho uma tendência emocional, eu tenho uma dificuldade de lidar com as minhas emoções. Temperamento não é destino, gente. As emoções estão acontecendo no nosso cérebro. Ah, eu tenho muita ansiedade. O exemplo da ansiedade. Faz sentido aqui o exemplo da ansiedade? Ah, mas é que eu não consigo mudar isso. Bom, se você tem um ciclo de ansiedade longo, se você tem um hábito emocional de resposta ansiosa muito frequente, o que acontece? O teu cérebro está nessa total. Emoção é fisiológica. Ela está acontecendo no nosso corpo, ela está acontecendo no nosso cérebro. A ansiedade tem um lugarzinho aqui, um de cada lado, pequenininho desse tamanho, que chama amígdala. Amígdala cerebral. Não é a amígdala da garganta. É uma amígdala pitica aqui, que está no sistema límbico, que é a galera da emoção no cérebro, onde dá o play, tá? O cérebro não é uma coisa assim, aqui só faz isso, aqui só faz isso, aqui só faz isso. Não, mas tem regiões que fazem principalmente algumas coisas, tá? Então, dá o play emocional é na amígdala. Botãozinho assim, é onde ela começa. Pum! Ativou a ansiedade. Tom, amígdala. A amígdala da pessoa que tem resposta ansiosa com frequência, ela está hiperestimulada. Pensa no botão do teclado. Sabe quando o botão do teclado fica meio preso? Que ele fica apertando kkkkkk, SSSSS. A amígdala cerebral está hiperestimulada, ou seja, a pequenas situações que não precisava, você vai dar uma resposta ansiosa. Porque o teu cérebro, ele está ficando programado para essa resposta.
E do que você está falando, Débora? O que eu estou falando é: a habilidade emocional é possível de ser aprendida. Não tem nada a ver com a pessoa que você é. Há um mindset fixo, um mindset de crescimento. O que mais? Bom, a pessoa, vamos pensar no trabalho, um exemplo do trabalho? A pessoa, quem vai ganhar dinheiro é quem já tem dinheiro. A outra pessoa nunca pode ganhar dinheiro. A quem não tem ninguém que não tinha dinheiro antes e começa a ganhar. O que mais? A pessoa mais inteligente vai ter mais resultado, vai ter mais sucesso, vai ser mais feliz. Mindset fixo. Ai, deixa eu ver, que mais? Que mais, gente? Fala aí algum exemplo de alguma coisa que vocês... Ah, genética, adoro essa parte. É porque a minha genética, e eu sei que a genética existe, tá? Fica aí, segura um minuto aí antes de ficar bravo comigo. Vamos lá. Eu não tenho um bom metabolismo por causa da minha genética. Beleza? Por causa da tua genética. Sua genética é imutável, né? Apesar de que hoje a gente fala... Tá fazendo sentido, gente? Por causa da minha genética. E você tá comendo o quê? As coisas são a soma, né? Que a gente fala genótipo e fenótipo. A sua carga genética e toda a sua experiência de vida, tudo que te estimula aqui na realidade, tudo que você faz como hábito. Então, é mais fácil, é um mindset fixo eu falar assim, bom, eu só não faço isso por causa da minha genética. Todo mundo tem genética. E predisposição para algumas coisas. Me escutem nessa parte, antes de sair da live e falar assim, a Débora falou que genética não existe. A genética existe sim. Eu venho dessa parte biológica. A genética existe sim. Mas eu tô falando do seu mindset de crescimento, que é tudo que você está fazendo a favor desse gene saudável ou a favor desse gene que tem uma propensão para doença. Então, pegou o seu gene aqui, a sua carga genética, e o mindset de crescimento é: eu tenho uma probabilidade, eu tenho uma predisposição genética, eu tenho uma inclinação genética para o problema glicêmico, de açúcar no sangue. Genética. E o que eu estou fazendo? Eu me alimento bem, eu faço exercício físico, eu me cuido, eu tenho uma qualidade de sono. Isso aqui é mindset de crescimento. Eu vou mudar tudo que eu posso mudar. Porque aí a pessoa fala para mim assim, mas as questões emocionais são genéticas, são uma parte é genética e a outra parte é a soma. Vamos lá, pegar aqui transtornos ansiosos. Existe a parte genética? Existe a parte genética. E existem outras duas partes. Eu posso ser um mindset fixo e só me ligar na parte genética e falar, é assim, não tenho o que fazer, eu não posso fazer nada. Porque essa é a minha genética. Não há nada que eu possa fazer sobre isso. Aí, se eu pegar o mindset de crescimento sobre o mesmo assunto, transtornos ansiosos, eu tenho aqui uma predisposição genética. E quais são as outras coisas que vão influenciar no transtorno ansioso? As minhas experiências de vida, de quando eu era criança, eu não vou mudar, eu vou ressignificar, eu vou fazer uma terapia, eu vou fazer uma mentoria, eu vou cuidar disso para ver qual é o peso das minhas experiências de vida. Então, as minhas experiências de vida somou com a minha genética. E aqui vem os meus hábitos. Os meus hábitos, aquele que eu fortaleço todos os dias. Então, o mindset de crescimento é cuidar disso aqui, ó. Cuidar disso aqui. Para que eu possa, ou eu vou deixar essa genética disparar, ou eu vou amenizar ela. Tá fazendo sentido, gente? Falei bastantão, né? Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Florescendo mulheres, ambiente, dinheiro não traz felicidade. Olá, Má, boa noite. Sou pobre, mas sou honesto. São crenças aqui, a Ju falando várias ideias de crenças, né? Deixa eu ver. Fez sentido, gente, essa questão do mindset? Conseguiram visualizar? Quer fazer alguma pergunta? Vocês têm dúvidas? Porque eu quero aqui já começar a identificar junto com vocês. Débora, mas
como que o meu mindset, o meu modelo mental, a minha mentalidade vai me ajudar ou me atrapalhar na minha vida? Bom, a partir dessas informações que estão lá no seu subconsciente, né? Muitas já estão bem no consciente, mas outras estão bem no seu subconsciente. Você vai fazer escolhas ou não vai fazer. Porque você acha que para você não vai dar certo. Porque você nem é tão inteligente assim. Ou você não nasceu na família XYZ. Ou você não tem o dom XYZ. Sim ou não, gente? E aí é o teu mindset, é o teu modelo mental, é o teu padrão de ideias, é o teu padrão de crenças que vai liberar. Apaga isso. Que vai alimentar os seus hábitos mentais de pensamento. Chegamos onde eu precisava chegar. É isso aqui, ó. Hábito de pensamento. Tudo que você cria na tua vida um dia passou por aqui. Seja positivo ou seja negativo. E eu não tô falando da pessoa que bateu no seu carro. Tá certo? Eu não tô falando disso. Eu não tô falando dessa questão espiritual, né? De falar assim, tudo que aconteceu comigo é minha culpa porque fulano bateu no meu carro. Não tô falando disso. Eu tô falando assim, tem uma mesa aqui no meu escritório. Antes ela passou pela minha cabeça. Eu pensei que eu precisava ter uma mesa para pôr. Tem trocentos livros aqui em cima, gente. Se você visse aqui o conteúdo da aula em cima da minha mesa, tá um caos. Por quê? Tem tudo quanto é livro, tem 2 cadernos, tem mais 3 cadernos aqui. Mas tudo isso primeiro aconteceu aqui. O suco verde que eu tomo de manhã, ele já foi um sonho. Primeiro aconteceu aqui. E o que acontece aqui é fruto do nosso tipo de mentalidade, é fruto das informações que estão no nosso subconsciente, é fruto das informações que a gente alimenta no nosso consciente. A gente precisa identificar qual é o tipo de mindset que eu estou operando agora. Lembra que eu falei? Todo mundo tem os dois. E é por isso que a gente vai se trabalhando, que a gente vai se cuidando, que a gente vai se desenvolvendo o tempo todo. Todo mundo tem os dois. Isso é uma coisa que eu vou trabalhando na mentoria muito, para ir observando qual é o mindset que você tá. Será que ele está favorável ao objetivo que você está querendo atingir? Porque às vezes você quer atingir o objetivo, mas seu mindset está fixo. E não vai te ajudar. Do tipo, você vai fazer vídeo pela internet? Não, mas é porque eu não sou bom nisso. Não, porque eu não nasci para fazer vídeo na internet. Não, mas você não precisa ter nascido. Tem curso. Tem gente dando aula sobre isso. Eu fiz curso de oratória, fiz mentoria de palestra, eu fiz mentoria de marketing digital, mais de uma, várias. Eu fiz mentoria de negócio. Então, ficar esperando que você já tenha o dom. Tá vendo onde vai? Dizendo a vida chegou, sou pobre, mas sou feliz. Florescendo falou que fez todo sentido, a Gil falou que sim. A Denise falou adquirimos. Adoro o exemplo da Gabriela. Agora, então, a gente vai fazer o exercício mais importante. Nossa mentoria deve ser incrível. Por que acontece? Aqui, gente, no final do nosso curso, eu vou abrir vagas para a mentoria. E se fizer sentido para você participar, vai ser maravilhoso. Eu vou ficar muito feliz. Ao mesmo tempo que, se por alguma coisa você não puder participar, o curso foi montado para que você tenha o resultado de transformação. Então, o que a gente precisa para ter o resultado de transformação? Eu vou me doar 100% da minha parte do lado de cá. Se você se doar 100% para o teu processo dentro do curso, eu garanto que você vai ter. Eu vou mudar todos os setores da minha vida. Lembra que eu trouxe o foco para uma coisa? Você vai ter melhoria nesse setor se você dedicar em ação. Porque mudança é atitude, tá certo? Mudança é atitude, não é só entendimento. Oi, Mazé, tudo bem? Vamos fazer o exercício já junto, Mazé, para identificar qual o mindset que você tá nos setores da vida. Vamos colocar 3 setores só? Porque acho que nosso tempo já tá. Nosso tempo tá encerrando aqui. Vamos colocar 3 setores para fazer um exercício rápido junto, que se tiver dúvida você já pergunta. Isso aí, Ju, vamos para a mentoria, vamos embora. Ô, gente, então coloca aí, 1, 2, 3. Vamos identificar como que está seu mindset nesses setores da sua vida. Se você trabalha, coloca
trabalho, carreira, negócios. Esse é o número 1. Se você não trabalha, coloca dinheiro. Ou se você quiser já colocar dinheiro, coloca aí. O lado financeiro, né? Como que tá seu mindset nesse setor. Primeiro vamos colocar os 3 e depois vocês vão escrever. Combinado? Vamos lá. E tem uma informação bombástica que eu ainda não falei, que vai fazer toda a diferença para vocês agora. O número 2, saúde. Saúde. Como tá teu mindset sobre saúde? E o número 3, relacionamento. Como o nosso tempo é curto, você vai ter que escolher um tipo de relacionamento só. Seja relacionamento afetivo ou relacionamento familiar. Escolhe aí o que fizer mais sentido para você nesse momento. Podemos? Trabalho, dinheiro, boa. Obrigada! E por isso que procrastinamos. Poliana, nós procrastinamos por vários motivos que tem a ver com desde crença sim, mas muito relacionado com habilidade emocional, porque a procrastinação é uma resposta neurofisiológica inconsciente. Vai ter uma aula só sobre isso, tá? Eu vou ensinar tudo sobre isso que você precisa para ter essa virada de chave nesse curso. Então a procrastinação, gente, não é brincadeira, você não procrastina porque você é chato, porque você não se gosta. Você procrastina, todo mundo procrastina. Segredo, todo mundo procrastina. Mas eu vou deixar isso para falar mais, porque é muito assunto. Procrastinação é um assunto sensacional e tem muita informação boa, mas tem uma aula que vai falar só sobre isso. Mas tem um pouco, sim, dessa questão de mentalidade. Então, vamos lá. Eu falei já, dinheiro, trabalho, negócio é um setor. 2, saúde. Aí você pode colocar nesse saúde, pode ser saúde emocional, saúde física. E 3, relacionamento. Aí na frente você vai escrever, você acha que nesse setor da tua vida teu mindset está fixo ou tá de crescimento? E aí vem o pulo do gato para você conseguir fazer esse exercício agora, que é a dica master para você conseguir fazer esse exercício e ter a resposta aí mais verdadeira que você consegue nesse momento de perceber. Sabe por quê? Isso é um exercício que você vai continuar observando em você e nas pessoas à sua volta. Você vai começar a enxergar. Por exemplo, vocês estão falando, eu não consigo ler sem óculos. Existe o falso mindset de crescimento, para que você possa fazer o exercício com mais clareza, verdade e assertividade. Existe o falso mindset de crescimento. O que é isso, meu Deus do céu? Falso mindset de crescimento. Aquela pessoa, que muitas vezes é a gente em algum momento da vida, que fala assim, não, eu quero crescer, eu tô aqui para me desenvolver, eu quero aprender no meu trabalho, eu quero aprender, eu tô num relacionamento e eu sei que a gente aprende um com o outro. O falso mindset de crescimento é aquela ideia de eu quero aprender, eu tô aqui para me desenvolver, eu quero melhorar minha saúde, mas não muda efetivamente. Não muda, não cresce, não aprende. O mindset de crescimento, ele tem a ver com o aprendizado real, com a efetivação desse aprendizado. Como assim? Você pode dizer que você está querendo crescer na sua profissão a vida inteira, mas não muda o rumo. Você está sempre buscando aprender do mesmo jeito, sem perceber que existem diversas formas. Está na hora de mudar o tipo de curso, tá na hora de mudar a ideia de ser criativo, está na hora de tentar outra estratégia, está na hora de tentar outra ferramenta. Sabe por quê? Se você só fica falando, eu quero aprender e eu estou fazendo um curso aqui, mas você nunca consegue concretizar aquele aprendizado, isso é um falso mindset de crescimento. E essa é a notícia dura que eu tinha para te dar hoje. Se você fala dentro do seu relacionamento, eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero melhorar, mas no fundo nunca sai do mesmo comportamento, isso é um falso mindset de crescimento. E não estou falando isso, você não fala, eu faço isso porque eu sou má. Não. Se a gente soubesse tudo isso quando a gente era criança, a gente não precisava ter essa aula agora. Não é? A nossa mente, ela não é igual os móveis da nossa mesa. Tem coisa que a gente não vê. Vocês estão vendo hoje. É para quem tem coragem. Por isso vocês merecem os parabéns. Prontos agora para fazer o exercício? Eita! Prontos para fazer o exercício?
falso mindset de crescimento. Aí eu quero melhorar minha saúde, mas continuo comendo pacote de bolacha recheada e tomando Coca-Cola. É uma escolha, certo? É uma escolha. Vamos lá? Então vamos lá. Coloque na frente, na hora que você terminar, escreve eu. Na frente aí, dos 3. Você acha que seu mindset está fixo ou está de crescimento? E você precisa ser sincero. Já fez a Miriam? Sua aluna sensacional. Já estava fazendo enquanto eu estava falando, né? Vão falando aqui eu. E aí você vai começar a olhar, ó. Ai, aqui tá fixo, aqui tá de crescimento. Aqui tô vendo que eu tenho umas crenças que estão me atrapalhando. Então você vai começar a olhar para esses setores, vai começar a perceber nas pessoas à sua volta também. Você fala, meu, a pessoa tá sempre caindo no mesmo buraco, mas não muda a rota. A pessoa tá sempre. Vamos falar da saúde emocional? Um exemplo, enquanto vocês estão terminando aqui? A pessoa tá sempre estressada, fala que não quer ficar, que quer ficar calma, que quer ficar tranquila, mas não vai fazer uma terapia, não vai fazer uma mentoria, não vai fazer um curso, não vai fazer um curso que é de graça, né? Porque não é prioridade, tá certo? Porque não tá de fato no mindset de crescimento. E aí uma coisa eu já vou falar para vocês, que vocês falaram que geralmente quem tá no desenvolvimento é crítico, né? É crítico. Tem gente que fala assim, tá tudo de fixo aqui, tá tudo fixo, tá tudo fixo. Fiz mais depois do sacode refiz. Juliana, você é muito engraçado. Gente, eu já vou falar uma coisa para vocês. Se vocês estão aqui, se vocês estão anotando, se vocês estão não só anotando, mas vocês estão fazendo links na cabeça e falando, ixi, tô errando nisso. Ixi, ui, essa doeu. Sou eu essa pessoa que faço esse negócio aí. Você tem que começar, você vai olhar em profundidade, você pode bater de pronto e falar assim, tá tudo fixo, mas você tem que começar a olhar e falar, será? Você podia estar fazendo outra coisa, hoje é sexta-feira. Isso é ação de mindset de crescimento, estar aqui. Estar aqui. Agora, qual que é a continuação? Por exemplo, ontem eu dei um exercício, você fez? Então, é vencer essas outras coisas. A gente vai ter outras aulas, né? Vai ter outras aulas para falar como é que eu venço a procrastinação, como é que eu venço a desmotivação, tá certo? Mas olha para isso, tá? Porque senão a gente vai pro lado só negativo, do tipo, não, nada, 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 nenhum tá. Então, se você está aqui, você tem sim um indício, você precisa identificar se você está no falso mindset de crescimento para conseguir cortar o que está te atrapalhando e voar, igual foguetinho aqui. Coloca foguetinho aqui, porque é de foguetinho que a gente vai. Cérebro potente, foguetinho. Então, o teu mindset ele já tá ali, ó, de crescimento. Precisa pegar isso, tá certo? Gente, espero que tenha... Falei um monte de coisas assim. Para a aula de hoje tem no mínimo 5 literaturas diferentes. Dúvidas? Perguntas? Querem perguntar? E eu vou fechar com uma coisa aqui. Querem fazer pergunta? Estou no crescimento, estou aqui por vontade. Exatamente. Então, olha só, agora vocês vão ficar com um exercício de observação. Aí a pessoa fala para mim assim, Débora, eu não tenho tempo. Eu acredito. Eu sei que o tempo é um artigo limitado. Hoje é sexta-feira e você está aqui. A gente já está encerrando. Me desculpa se eu me estendi, porque o assunto era longo, tem muita coisa para falar. Eu tentei compilar, como eu falei, no final do curso, vai ter vaga para mentoria. Mas eu sei que não, primeiro, que são vagas limitadas, não tem vaga para todo mundo. Segundo, algumas pessoas talvez não possam fazer nesse momento. Então eu peguei e falei, eu vou fazer um curso cavalar com conteúdo que vai gerar transformação. Então, infelizmente, a aula às vezes passa um pouquinho do horário, não é minha intenção, mas como eu criei uma estrutura aqui junto com a minha equipe para gerar transformação,
às vezes me estendo um pouco falando, mas é na melhor das intenções do mundo para entregar o conteúdo todo para vocês, tá bom? A gente já vai encerrar. Eu agradeço muito a participação de vocês, vocês foram sensacionais, sensacionais. Tudo que você responde aqui com toda a sinceridade do mundo demonstra, sim, um mindset de crescimento. Quando você tem a coragem de escrever no teu caderno a verdade sobre o seu mindset, demonstra mindset de crescimento. Quando você tem a coragem de se enxergar e falar assim, nisso aqui eu tô tendo mindset de crescimento, nisso aqui eu tô tendo fixo, demonstra mindset de crescimento, tá certo? Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu vou passar o final de semana 19h30 aqui sábado, 19h30 aqui domingo. Venham, gente, venham. Venham. Acho que já deu para perceber que eu estou falando sério. Eu vou entregar o meu melhor nesse curso. Obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Gratidão a todos vocês. E fiquem aí com o exercício. Qual que é o exercício? Camila, volta amanhã, Camila. Qual que é o exercício de hoje para amanhã? Não vai te tomar um tempo a mais. Vai te pedir observação. Começa a observar na tua casa, nas pessoas à tua volta. Será? Ih, fulano. Começa a observar para fazer o exercício de identificar mindset fixo e mindset de crescimento. Tá certo? Você vai começar a observar as pessoas, o que elas falam, como elas se comportam. Vai falar, ih, mindset fixo, hein? Tá fixo, tô vendo que tá fixo. Ih, tá de crescimento, arrasando no crescimento. Aí você engole, tá, gente? Que a pessoa vai falar, esse curso tá fazendo mal pra você, você tá ficando louco. Agora sim você tá ficando louco. Mas vai observando, não para criticar os outros, mas para treinar a sua mente, para depois você se perceber melhor. E fechando, o exercício é... Fernando, amigo querido, o exercício agora é, Fernando, pensa lá no teu objetivo principal, antes de eu dar beijo e tchau. O objetivo principal. Alguém fez print para mim, gente, que eu quero postar a nossa aula de hoje? Gente, postem para convidar outras pessoas para participar do curso, se fez sentido para você, e coloca uma palavra. Qual é a palavra mais importante da aula de hoje? Posta, me marca e coloca uma palavra. O exercício que é para você fazer. O teu objetivo, a tua prioridade número 1, que você elegeu. O teu mindset tá fixo ou tá de crescimento para chegar nesse objetivo aqui? Porque a gente vai trabalhar essa mentalidade e vamos tornando ela favorável ao teu objetivo. Identifica se você já colocou, beleza. Mas identifica a tua prioridade, aquela coisa mais importante. Se ativou seu sistema ativador reticular aqui. E tem presente hoje, hein? Lá no grupo, você não tá no grupo de WhatsApp ainda, entra. Porque é só lá que eu mando resumo, mapa mental e tudo mais. O exercício, então, principal é identifica como que tá o seu mindset em relação à sua prioridade. Combinado? Bom final de noite de sexta-feira. Eu estarei aqui amanhã com toda essa energia que vocês já estão acostumando. Um beijo enorme. Gratidão, gente, por toda a participação. Vocês são sensacionais, sensacionais. Eu vou lá pro grupo falar um oizinho e mandar o presente. Beijo. Crescimento! É isso aí, Vanessa. Beijo, Miriam, sua linda. Vou almoçar com você, Miriam. Quem tira um print pra mim, gente? Tira um print. Agora, sem óculos, assim. Me manda, me marca. Beijo, até amanhã. Bom descanso. Amei. Tchau, gente.